Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 8, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. E falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu, e lança a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Meus queridos, chegamos ao capítulo 8 do livro de Esther, e agora nós vamos ver o que vai acontecer depois que o rei Assuero toma conhecimento de que aquela oferta de Amã era para destruir o povo agora da sua nova rainha. Então, meus queridos, aqui está o posicionamento de Esther perante o rei, depois que este lhe toma conhecimento de que os judeus eram seus parentes. Esta se lança aos seus pés, esta se humilha e pede a revogação daquela carta. Agora, o que há de acontecer com o povo judeu? Vamos ver o que diz agora o rei para a rainha Esther. Nós vamos ver a partir do versículo 8 que o rei vai dizer a Esther que uma ordem dada pelo rei, que era selada com seu anel, não poderia voltar atrás. Ou seja, o rei estava dizendo para Esther que ele não poderia atendê-la no seu pedido de revogar, de voltar atrás naquela ordem que havia sido dada, pois esta, através de Amã, com o selo do rei, havia sido selada e não poderia voltar atrás. Agora, como o povo de Israel iria se livrar de uma ordem tão cruel contra as suas vidas? Isso é o que nós vamos ver, o que o rei vai fazer agora com a rainha Esther. O rei, ele vai dizer assim, olha, a partir do versículo 8, escrevei, pois, aos judeus, como bem parecer aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então, meus queridos, nós vamos ver que
no princípio desse texto, desse capítulo, no primeiro versículo, a Bíblia diz que o anel que estava, na mão, que estava com Amã, no versículo 2, aliás, o anel que estava com Amã agora foi passado para Mardoqueu. E o rei diz: olha, escreve o que vocês acharem conveniente. E o que foi que eles escreveram? A Bíblia vai nos mostrar, nesse mesmo capítulo, que Mardoqueu agora, ele escreve a todas as províncias do rei que os judeus pudessem se defender no dia que fossem perseguidos. Ou seja, nós vamos perceber que a ordem de Amã era que os judeus fossem destruídos sem direito à defesa. E agora Amã escreve que era para os judeus se defenderem, para se organizarem e se defenderem. E havia no edito de Amã um dia específico em que o povo de Israel iria ser destruído. Então Amã dá uma nova ordem dizendo: olha, agora o povo judeu tem autoridade para se defender, tem autonomia para se defender. E então, meus queridos, a Bíblia vai nos mostrar que aonde chegou esta carta, selada com o anel do rei Assuero, caiu o temor sobre o povo, a respeito dos judeus. Porque certamente, assim, quando esta carta chegou também a notícia de que aquele Amã que havia se levantado contra o povo judeu já não existia mais, já havia sido destruído, porque assim acontece com todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Meus queridos, nós vamos ver aqui que essa foi uma provisão para o povo de Israel, que lhes trouxe muita alegria. Por quê? Porque isso trouxe esperança para o povo que já estava vendo a sua perdição. Isso também é o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com você. Quando nós estivermos em grande aflição, nós vamos ver que Deus, ele vai se levantar e ele vai ser aquele que vai prover para nós a solução para o nosso problema, e aquilo que nos angustiava vai nos fazer agora estar em grande alegria. Isso é o que eu profetizo para a sua vida, assim como nós vemos isso acontecendo na vida do povo judeu e da família de Esther. Eles tiveram uma grande mudança no seu estado emocional quando eles passaram do desespero para a alegria. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que qualquer que seja a situação que esteja lhe colocando em desespero, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o governo de todas as coisas, ele vai fazer com que esta mesma situação que está lhe causando angústia e tristeza vai lhe causar muita alegria. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia e continue nos acompanhando. Eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.